A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Conclusão do capítulo 8, do versículo 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Concluímos o capítulo 8, que começou com aquele fato da mulher adúltera, apanhada em adultério, ali na esplanada do templo de Jerusalém. E os que trouxeram a mulher para Jesus queriam que apedrejasse a mulher, mas Jesus escreveu no chão. Diz os entendidos em exegética bíblica que Jesus estava escrevendo os pecados deles. E quando Jesus disse: atira a primeira pedra quem não tiver pecado, eles saíram todos. E Jesus perdoou a mulher, dizendo que ela não pecasse mais, porque a conversão é essa, é você mudar a vida. Você não pode continuar do mesmo jeito que você estava. Então, isso aqui na Quaresma é um ponto muito importante para a gente pensar. E esse foi o exemplo que Jesus deu para todos nós no caso daquela mulher. Então, depois desse fato do perdão da mulher adúltera, começa uma discussão entre os judeus, porque Jesus continuou falando, instruindo, ensinando. E por isso que agora no Evangelho de hoje Jesus ensina que aquele que guarda sua palavra jamais verá a morte. Menino, isso aqui, para aquele povo, eles não compreenderam nada. Se todo mundo morre, Abraão morreu, Isaac morreu, os profetas morreram, como é que você diz que jamais verá a morte? Porque Jesus aqui está falando não da morte biológica que encerra a nossa vida aqui na terra. Jesus, o próprio Jesus, também morreu. Ele foi crucificado, foi enterrado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus está falando da morte
como negação total da vida. Nós temos esperança que um dia teremos a felicidade. É claro que nós já podemos começar aqui na Terra, mas ela se planifica depois da morte física. Crer em Jesus é não passar pela morte, pois nele é que temos a vida em plenitude. Em Cristo é que nós nos realizamos. Sem Ele, não podemos fazer nada. Tudo que é feito aí sem Jesus é desgraça. Pode prestar atenção. Essas pessoas que nós vemos se empenhando em poder, em dominar, em conquistar, essas pessoas não são de Jesus. Porque quem é de Jesus, discípulo, é para servir. O próprio Cristo disse: vocês me chamam de mestre e senhor. Eu sou, mas eu vim para servir e não para ser servido. E eu vim para dar a vida por vocês. E eu quero lavar os pés de vocês. Uma atitude de escravo. Então é assim que devem ser os que exercem os cargos em favor do povo, da população que está aí sofrendo a míngua, morrendo de doenças, de fome, de violência, de perdição total. Aí Jesus vai e diz o seguinte: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus não está prometendo aqui libertação da morte temporal, da morte física. Ele está garantindo para nós uma vida eterna, que vai durar eterna, quer dizer, eternamente, que para sempre, não é? A imortalidade. Os antigos já discutiam o que é que acontece com a pessoa, termina no túmulo ou continua? Existe uma imortalidade do espírito da pessoa, e quando Jesus vem, explica tudo para nós, e ele vivencia o que nós estamos vivenciando hoje. Ele morre também como nós vamos morrer, ele é sepultado como nós vamos ser sepultados, mas ele ressuscita corpo e alma. É o que nós vamos também passar. É só crer. Aos que acreditam nele como Salvador e assumem o seu jeito novo de viver, nós vamos experimentar a vida eterna. No Evangelho de João, estamos sempre observando isso, né? Essas decisões. Podemos viver, podemos ser luz, podemos ser a fonte de água viva, podemos aceitar ou não a proposta de Jesus. Isso aqui é uma proposta. Você aceita ou não? É uma coisa boa que Deus faz conosco, que Ele deixa livre o homem. Agora, que Ele ensina e que Ele mostrou, aí tenha paciência. Agora você decide. Você vai marcar o seu futuro para toda a eternidade, ou se você vai marcar a desgraça eterna. Então, nessa discussão, o que é que nós lemos aqui na Bíblia? Abraão viu o dia de Jesus num acontecimento profético, o nascimento de Isaac, que provocou o riso de Abraão. Isso tudo está na Bíblia. Jesus se apresenta como o verdadeiro objeto da promessa feita a Abraão, a verdadeira causa de sua alegria. Jesus é o Isaac espiritual. É isso que a gente tem que entender na Sagrada Escritura. Você só vai entender o Antigo Testamento quando você vai lendo o Novo Testamento. As coisas vão se esclarecendo. Por que é que Abraão riu no dia do nascimento de Isaac, o homem da promessa? É porque ali ele estava prevendo o dia do Senhor, que é o dia de Javé. E Jesus é o Senhor. Eu sou. Foi assim que ele se apresentou aos judeus. Rezemos dizendo: assisti, Senhor, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, purificados dos seus pecados, levem uma vida santa e mereçam tornar-se herdeiros das vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São João, capítulo 8, do versículo 51 a 59. Você ouviu o Evangelho do Dia.
com Monsenhor Lucas Batista.